Aqui a gente tem um esquema, tá? De como que a gente tem essa questão de produção animal aí a pasto, né? Todas as coisas que influenciam para que tenhamos um bom resultado final. Eita, minha caneta parou de funcionar aqui. Peraí. Ah, voltou. Então, assim, para que tenhamos um bom resultado final, né? Boa produção de carne ou de leite por hectare. Esse é o foco que a gente tem da produção animal em pastagem. Seja, né, para ovinos e caprinos, seja para bovinos, tá? Então, nós temos de um lado aqui, ó, todas as questões que vão influenciar nesse resultado final aqui, ok? Então, vou comentar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, né, nós temos aqui a produção forrageira, que é o nosso objetivo. Então, a gente forma uma pastagem para que tenhamos uma pastagem para que os animais possam consumir. Dentro dessa pastagem tem os nutrientes, né? E a quantidade de alimento por hectare, ou seja, dentro da pastagem eu tenho a quantidade de pastagem por hectare e a quantidade de nutrientes dentro da matéria seca dessa pastagem. Então é isso que vai influenciar diretamente a nossa lotação animal. O que é lotação? A quantidade de animais que eu tenho na área. Ou, como a gente vai ver muito, a quantidade de unidade animal por hectare, tá? São coisas diferentes. Aqui, quando eu falo em animais, é número de animal, cabeça por animal, né, independente do peso. E quando eu falo em UA, eu estou relacionando ao peso. Letra feia. Eu estou me referindo ao peso vivo desses animais. Então, toda vez que a gente falar em UA, né, a UA ela é igual a 105, 150 não. Uma UA ela é igual a 450 quilos de peso vivo. Então, se eu tenho um animal que pesa 500 quilos, então eu vou ter aqui ó, um animal, uma UA é igual a 450, XUA é igual a um animal de 500 quilos. Então, eu tenho aqui 450, né, vai ser X 500 dividido por 450. É isso mesmo. Então, deixa eu apagar aqui. Vou reorganizar essa regra de 3 aqui, que tá feio. Ó, então, 450 quilos é igual uma UA. 500 quilos é igual a X UA. Então, para eu saber quanto que seria em UA um animal de 500 quilos, né? Uma vaca que pesa 500 quilos ou um boi que pesa 500 quilos. Então, nós temos aqui, ó, X vezes 450, que é igual a 500 vezes 1. Então, nós temos x é igual a 500 dividido por 450. Então, quanto dá isso? Deixa eu calcular aqui. 500 dividido por 450. Então, dá 1,1 unidade animal. Então, quer dizer o quê? Que um animal de 500 quilos pesa 1,1 unidade animal. Tá? Então, unidade animal vai ser a referência que vocês mais vão encontrar aí quando a gente fala em pastagem. Tá? Porque o consumo do animal, ele é dado em peso vivo. Então, se eu falar que o consumo, que um animal de 300 quilos e eu tenho outro de 500, falar que eles consomem igual, eu estou mentindo. Eu estou dando uma informação errada. Então, quando eu peso os dois animais e faço uma média do peso por UA, eu vou conseguir ter o consumo de alimento que aqueles dois animais realmente vão comer. E aí eu tenho um dado melhor para trabalhar, ok? Então, dando continuidade aqui, então, a produção de forragem e a quantidade de forragem produzida vai influenciar diretamente na lotação em pastagem e em unidade animal por hectare, né?
Então, essa UAC, essa lotação, ela vai ser influenciada, ela vai influenciar questões fisiológicas da pastagem, vigor de rebrota ou degradação dessa pastagem, ou uma boa pastagem, tá? E diretamente vai afetar a produção de leite e carne por hectare, e também individual, tá? Ou por animal, ok? Então, esse aqui é o ciclo, tá? Então, dentro desse ciclo, nós temos essas questões aqui, ó, que vão influenciar diretamente aqui, ó, na performance do animal e diretamente na produção de leite e de carne por animal e indiretamente na produção por hectare, ok? Então, vou especificar um pouco mais essas coisas agora. Então, nós temos aqui a composição química da forragem. Então, o que é essa composição química? Os nutrientes, né? Que nutrientes são esses? Minerais, proteína bruta, carboidratos, vitaminas, lipídios, etc. Tá? Então, essa é a composição química da forragem. A digestibilidade. Então, o que é a digestibilidade? É o quanto daquela forragem que foi consumida que vai ser absorvida pelo corpo do animal, que vai virar, né, proteína, vai virar leite, vai virar carne dentro do animal, e aquilo que vai ser excretado, que não vai ser aproveitado. Então, a digestibilidade é o quanto disso foi aproveitado, tá? O quanto, quer dizer, o quanto desses nutrientes desse alimento é digerível ou não, tá? E o aproveitamento que está diretamente ligado aqui à digestibilidade. Então, mais digestível, maior aproveitamento. Menos digestível, menor aproveitamento. E esses três fatores, eles influenciam o quê? O valor nutritivo da forragem. Né? Porque eu tenho ali nutrientes, se eu tenho boa digestibilidade e um melhor aproveitamento, eu vou ter um maior valor nutritivo dessa forragem. Se por um lado, eu posso até ter uma boa composição nutricional, bastante nutriente, mas a digestibilidade é ruim. Logo, o aproveitamento da forragem digestível vai ser menor. O valor nutritivo vai ser menor. Então, o valor nutritivo é a junção desses três fatores, tá? Aqui, nós temos um ponto que está bem relacionado ao animal, que é o que? A aceitação da forragem. Né? Então, um termo mais antigo usado é a palatabilidade. Então, hoje em dia, a gente fala mais em aceitação. Então, se a forragem tem uma boa aceitação, quer dizer que ela possivelmente ela está bem palatável, e nesse termo aceitação, a gente também coloca algumas características estruturais da forragem, que a gente vai ver daqui a pouco numa figura. Eu vou mostrar para vocês. Então, também entra um pouco essas características estruturais, tá? Velocidade de passagem, ou seja, é o quanto daquela forragem fica dentro do trato digestório do animal. Então, se a velocidade de passagem ela é rápida, esse animal tende a consumir mais, né? Fica menos forragem no rumen, a forragem fica menos tempo dentro do rumen, logo ele sente mais fome e ele vai fazer com que o animal consuma uma maior quantidade de alimento, tá? E a disponibilidade de forragem. Então, essa disponibilidade está ligada a eu ter forragem para o animal ou não. Tem forragem suficiente ou não tem? Né, para que ele possa fazer a colheita dessa forragem. Então, esses três pontos aí estão ligados diretamente à forragem consumida, né? A quantidade que essa forragem, a quantidade de forragem que foi consumida, tá? E aí, quando a gente fala em qualidade da forragem, ela atrela todos esses fatores. Então, ela atrela composição química, digestibilidade, aproveitamento, aceitação, velocidade de passagem e disponibilidade de forragem. Então, uma forragem que tem boa qualidade, ela tem todos esses pontos aqui, ó, positivos, tá? Se ela tem um baixo valor, uma baixa qualidade de forragem, todos esses fatores aqui, ó,
eles são fatores negativos aí para a qualidade da forragem, ok? Do outro lado aqui, né, mais embaixo, nós temos uma questão que não está tão ligada à forragem, tá? Então, vou passar por ele de maneira mais rápida, que é idade e peso do animal e sexo. Então, isso aqui vai influenciar, né, na produção animal, tá? Então, ó, o grupo 2 aqui, que é a questão da forragem, e o grupo 1, que é a questão do animal, tá? Que são os fatores que vão influenciar aqui na produtividade de carne de leite. Então, idade, sexo e peso vão influenciar diretamente o potencial desse animal. Machos consomem mais, tem maior potencial de ganho de peso, fêmeas menos, dependendo da idade, né? Potencial genético, né? Você tem animais de melhor valor genético, eles vão responder melhor se a forragem for de boa qualidade. Se não for de boa qualidade, ele não vai expressar esse potencial, tá? Então, nós temos aqui um maior potencial, um potencial genético, ele vai influenciar aqui o potencial do animal. Histórico desse animal, né, tratamento prévio, se ele tem doença, se não tem, se ele vai entrar no sistema de pastejo já curado de uma enfermidade ou não. Tá? Isso também vai influenciar no potencial do animal. Efeito do ambiente. Será que a raça que eu estou trabalhando, ela se adapta bem àquele ambiente? Será que um sistema, um local mais quente, eu estou usando raças de clima temperado, será que ela vai conseguir expressar isso? Será que vou ter que favorecer o ambiente, pôr mais sombra, usar sistema de arrefecimento? Né? Então, tudo isso daí vai influenciar no potencial do animal, tá? E esse potencial do animal aqui, ó, ele vai influenciar na produção de leite e na produção de carne individualmente. E, consequentemente, na produção por área, que é a junção de todos os animais por área produzida. Tá? E um outro fator que é alimentar também, mas ele é adicional à forragem, que seria a alimentação suplementar. Então, se eu tenho uma boa pastagem, eu posso suplementar. Só que, dependendo do objetivo de produção, eu posso usar mais alimentação suplementar, né, alimento concentrado, ou menos. Então, se eu tenho uma forragem de baixa qualidade e eu preciso atingir um bom potencial de ganho, eu vou ter que usar mais suplementação. Se eu tenho uma forragem de melhor qualidade e os animais têm à disposição mais nutrientes, eu vou precisar usar menos forragem para poder alcançar aquele objetivo, né? Então, isso aqui também entra como um adicional, dependendo que da sua finalidade de produção. Eu quero ganhar mais peso, eu quero ganhar menos peso, eu quero produzir mais leite, menos leite. Ah, então, isso aí é o primeiro ponto. Depois, qualidade da forragem, né? Então, dentro da qualidade da forragem, eu tenho todos esses outros pontos aqui, tá? Potencial genético e suplementação, tá? Nós vamos focar nesse ponto, qualidade da forragem, ok? Continuando, então, nós temos aqui esses fatores aqui que são os importantes para a qualidade, tá? Então, isso estando atendido, consequentemente, eu vou ter uma boa produção de leite e de carne por hectare, beleza? Então, aqui, nós temos, né, um desenho, uma figura que mostra o ponto de crescimento da folha dentro de um perfil, tá? Só ver se eu tenho outra figura para primeiro mostrar uma coisa para vocês. Então, vou mostrar aqui. Isso daqui, ó, é o que a gente chama de perfil, tá? Vamos incluir aqui, ó, as raízes. Acho que o desenho não pegou, mas vamos colocar as raízes aqui junto, tá? E aqui as folhas, né? Então, ó, isso é o perfil.
Então, isso aqui é a unidade básica de crescimento da forragem. Então, uma pastagem, ela é formada por uma sucessão de quê? De perfilhos, tá? Então, isso daqui, ó, é a unidade básica da pastagem. Então, uma touceira de capim, quando você vê, ela tem vários perfilhos. Então, a sua pastagem ela é composta por uma infinidade de perfilhos, tá? Então, dentro do... É isso aqui que é a nossa estrutura da pastagem, ok? Então, esses perfilhos aqui, ele é formado, né, por raiz, ele é formado por bainha, por folha, pelo colmo, né, que é, que é essa haste aqui de crescimento, ó. Essa haste aqui de crescimento é o colmo, tá? E nesse colmo, né, pseudocolmo, que é o nome correto, a gente tem os nós e o entrenó, que é esse espaço. Então, a cada nó e entrenó, eu tenho bainha, eu tenho folha, e aí no próximo entrenó eu tenho bainha, eu tenho folha, depois vai assim sucessivamente. Tá? Isso aqui é o perfil. Então, ó, essa parte aqui da planta, ó, é esse desenho aqui que está do lado, de maneira mais detalhada. Então, você tem a gema, o nó, né, que é isso daqui, ó. Isso daqui é o nó, tá representado nesse formato aqui, tá? Então, no nó, normalmente você tem o quê? Uma gema axilar. O que é a gema axilar? É isso daqui, ó. Depois eu falo para vocês melhor sobre isso. Gema axilar. O entrenó, que é esse espaço aqui entre um nó e outro, tá? E a bainha. Então, a bainha é essa superfície aqui, esse componente aqui do capim, que ele vem abraçado aqui no entrenó, e ele é um material bastante lignificado, ok? Entre a bainha e a folha, tem um componente que a gente chama de lígula, tá? Então é um sinalzinho mais forte aqui, ó. Então, essa junção aqui, ó, entre a, a, a folha e a bainha é chamado de lígula, tá? Então, lígula. E depois você tem o quê? A lâmina foliar. Então, ó, esse componente externo aqui, a gente dá o nome de fitômero, né? Então, esses vários fitômeros formam, junto com o colmo, pseudocolmo, junto com o pseudocolmo, formam o perfilho, tá? Então, essa é a composição de um perfilho que cada perfilho compõe a pastagem. Então, né, lá está explicado melhor, mas você tem aqui, ó, lâmina, então a bainha, que é aquilo que a gente ficou. E aí, dentro do ponto de crescimento, ó, isso daqui é essa parte ali. Então, nós temos ali a gema do perfilho. O que é essa gema do perfilho? É aquilo que dá início ao crescimento, tá, de cada folha dentro dessa proteção aqui, ó, entre as bainhas, né, as folhas que vão crescendo, esse material aqui ele vai se desenvolvendo e forma uma folha. Aí cai para o lado. Aí esse meristema aqui, ele subiu, ele agora está nesse ponto aqui. Depois, ele começa a crescer de novo, ele emerge do colmo, né, da bainha do perfil anterior e forma uma nova folha. E aí o ponto de crescimento ele se eleva mais um pouquinho. E assim sucessivamente até formar novas folhas. Tá? É assim que é formado a zona de crescimento. Então, essa zona de crescimento que fica aqui embaixo, até uma determinada altura, ele fica numa região mais inferior, mas depois ele vai se elevando. Tá? Então, você sempre tem aqui, ó, a zona de crescimento inicial, né, que é a folha jovem, a gema do perfilho,
Aí mais a parte de cima aqui, ó, que seria esse pontinho. É a gema terminal, é aquele ponto de crescimento que já vai dando origem ali, né, a nova folha. O perfilho em desenvolvimento, então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é uma bainha. E aí ó, já deu crescimento aqui, ó, a um novo perfilho que está em desenvolvimento. Depois esse perfilho vai emergir e vai virar folha. E isso tudo vai saindo de onde? Dessa zona de crescimento, ó. Isso daqui, deixa eu apagar aqui para ficar fácil para vocês verem, né? Então, ó, isso daqui, ó, já é uma folha que está em crescimento, que vai daqui a pouco virar um novo. Vai virar um novo, uma nova folha e assim sucessivamente, tá? Aqui, ó, é onde essa zona de crescimento aqui, ó, o ponto de crescimento se encontra. Então, isso vai formando essa zona de crescimento, forma um novo fitômero, esse fitômero vai emergir, daqui a pouco um novo fitômero, e essa zona de crescimento vai se elevando também a partir da que a forragem vai crescendo. Tanto que quando você faz você deixa a forragem crescer livremente, depois faz um pastejo muito baixo nela, você acaba eliminando essa zona de crescimento. E aí o perfil ele morre. Tá? Então, por isso que algumas questões de manejo visam você priorizar ó, essas zonas de crescimento sempre num tamanho ideal para evitar morte de perfil. Então, gema axilar. Então, né, isso aqui é muito fácil de ver em cana, tá? Sempre que vocês, na cana de açúcar, sempre que vocês olhar lá a cana, tem aqueles pontinhos, né, logo na lateral do nó, como tá aqui assim, ó. Aquilo é um perfil lateral, aquilo pode virar uma nova planta, tá? Em forragem é mais comum você ver plantas crescendo de uma gema lateral. Então aqui, ó, vira um novo perfil com novas folhas, tá? Só que isso, ele vai dar uma origem, vai depender do ambiente, tá? E também alguma questão de algumas espécies têm maior dominância em produzir perfilhos laterais, tá? Através das suas gemas axilares. Então esse perfilho, ele é um clone do perfilho mãe, certo? E que ele tem menos vigor de produção. Então ele vai produzir menos, ele vai ter menor produção de folhas, tá? Mas isso aqui é importante para algumas espécies que usam, né, a forma de plantio delas é por muda, e não quando a gente usa semeadura. Tá? Então, muito importante aí, capim-elefante, sinódon e cana-de-açúcar. Nas demais, a gente vê muito pouco isso. Tem uma espécie que chama Ares, que é um capim do gênero pânico, tá? Ele tem muito perfilhamento lateral, ok? Não é um capim muito bom, principalmente para ovinos, mas é uma característica da espécie, tá? É, então nós temos aqui, isso daqui é um esquema que mostra a questão de crescimento da planta para que a gente possa determinar um manejo correto dessa pastagem, tá? Então aqui nós temos características que são morfogênicas, que, né, que estão muito ligadas aqui à fisiologia dessa, dessa planta, e características estruturais, que estão mais ligadas a questões morfológicas dessa planta, tá? Então, nós temos aqui uma diversidade de coisas que vai influenciar no nosso manejo, tá? Então, fatores abióticos são temperatura, né, nitrogênio, água, fósforo, potássio, luminosidade. Então, esses são os fatores abióticos, tá? Que vão influenciar diretamente em toda essa
esse esquema aqui, tá? Então, quando você tem lá a sua forragem, né, a forragem após um corte ou quando você plantou e ela está se desenvolvendo, tá? Então, seu capim ele plantou a semente, ele vai se desenvolver e vai virar uma planta, tá? Ou o animal pastejou esse capim e ele vai, depois do pastejo, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai virar uma nova planta. Ou você veio lá com o facão para cortar, para fornecer para os animais, cortou, depois esse capim vai rebrotar e vai virar uma nova planta. Então, independente das condições, né, de qual manejo, qual a forma de colheita dessa forragem, ela vai ter as suas características morfogênicas e suas características estruturais, ok? Então, as características morfogênicas, elas estão ligadas mais às questões de fisiologia, que é o quê? Alongamento do colmo. Então, o que é esse alongamento do colmo? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui que eu podia ter colocado antes. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho ela. Não, não tem ela aqui fácil, não. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Meus desenhos são maravilhosos. Vamos lá. Então, ó, quando você tem lá a sua planta, né, com sua folha lá, os fitômeros, aquela haste, né, aquela haste que segura as folhas é o que dá o nome que a gente chama de colmo. É muito falado em colmo, mas o nome correto é pseudocolmo, tá? Mas você vê muita falando em colmo, para facilitar, ok? Então, esse alongamento de colmo, ele pode ser maior nessa taxa, isso aqui, ó, essas características morfogênicas, a gente mede elas em função do tempo. Então, a gente usa taxa, né, de crescimento. Então, a taxa com que esse colmo se alonga pode ser maior ou pode ser menor. Então, o alongamento desse colmo pode ser rápido ou pode ser lento. Isso vai depender do quê? De fatores abióticos. Vai depender da temperatura, da quantidade de fertilidade, da quantidade de água, né? Também, indiretamente, do manejo que você vai exercer aqui, pode influenciar também nessa característica, mas muito menos, tá? Depois nós temos o alongamento de folha. Então, a taxa de crescimento dessa folha, né? Então, a folha ela já cresceu. Ela pode se desenvolver, se alongar. Então, você tem lá a folha da sua pastagem, ela pode crescer mais rápido ou ela pode crescer de maneira mais lenta, tá? Então, a sua folha, o alongamento foliar, ele também vai depender de fatores abióticos, tá? Que são temperatura, fertilidade. Por que fala muito em nitrogênio, tá? Que é o principal? Porque ele é o maior responsável na fotossíntese. Então, por estar na fotossíntese, ele vai causar maior incremento de biomassa ou menor incremento de biomassa nessa pastagem, tá? Aparecimento de folha. Então, ó, também é influenciado pela fatores abióticos, tá? Então, o que é essa taxa de aparecimento? É o quanto de folha, né, começa a crescer nessa pastagem, nesse perfil. Alongamento já é a folha existente, a velocidade com que ela se desenvolve. Aparecimento é o quanto de folhas aparece. Então, quanto mais folhas aparecer, ó, mais rápido está sendo o crescimento desse perfil, tá? Então, mais folhas estão aparecendo sucessivamente, ok? Então, isso é diretamente ligado por fatores abióticos e também está relacionado à qualidade da luz. Então, a qualidade da luz, maior intensidade, menor intensidade, vai influenciar na taxa de aparecimento de folhas. E, indiretamente, o índice de área foliar também vai influenciar
na taxa de aparecimento de folhas. Tá? O tempo de vida das folhas, diretamente ligado a fatores abióticos. Tá? Isso aqui é o tempo que a folha dura viva, né? Verdinha. Depois ela vai morrendo, ela vai senescendo. Então, também é influenciado por fatores abióticos. Tá? Desses fatores fisiológicos aqui, né, as características morfogênicas, nós temos as características estruturais da forragem. Tá? Então, nós temos, né, o alongamento de perfilho, ele está relacionado, diretamente relacionado, a uma questão que a gente chama de relação folha-colmo. Então, o que é relação folha-colmo? Relação folha-colmo nada mais é do que a quantidade, né, melhor, a proporção que a gente tem entre lâmina foliar e colmo. Então, como que a gente analisa isso em trabalhos de pesquisa? Eu peso, né, vou lá, pego o perfilho, separo o que é folha para um lado, e separo o que é perfilho para o outro. Então eu pego lá uma amostra, separo o que é folha, separo o que é perfilho, peso isso, tá? Peso a quantidade de perfilho, a quantidade de folha, e aí eu vou ver quanto que deu de folha e quanto que deu de perfilho não, gente, desculpa, de colmo, tá? Perdão aí. Quanto que deu de colmo. Então, quanto mais colmo, se eu tiver mais colmo, a minha relação lâmina-colmo vai ser ruim. Se eu tenho mais lâmina, a minha relação colmo vai ser melhor. Ok? Então, essa relação lâmina-colmo, ela é diretamente atrelada ao alongamento de colmo. Se eu tenho uma pastagem onde a taxa de alongamento de colmo é maior do que a taxa de alongamento de folha e de aparecimento de folha, indiretamente eu vou ter uma relação lâmina-colmo pior, tá? Porque esses fatores estão diretamente relacionados ao quê? À qualidade da forragem, tá? Tamanho da folha é outro ponto característica estrutural. Né? Aqui ó, é taxa de alongamento, é o quanto que essa folha cresce por dia. Aqui é o tamanho, ou seja, já é o tamanho que essa folha ocupa. E esse tamanho de folha, ele é influenciado, né, pelo alongamento da folha diretamente. Tá? Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui no... Só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui na relação folha-como que eu não terminei ainda. Né, o alongamento também ele vai influenciar na densidade populacional de perfilho. Então, fisiologicamente, a gente sabe, né, que vou falar um pouco mais disso adiante, mas quanto maior o alongamento de colmo, menor a relação lâmina-colmo e também menor a densidade populacional de perfilho, ou seja, são características, né, fisiológicas da planta influenciando na sua característica física, na sua estrutura, tá? A taxa de alongamento ela influencia diretamente na relação lâmina-colmo, ou seja, taxas de alongamento muito grandes, a folha tende a ficar muito grande, o que é bom para a relação lâmina-colmo, porque diminui a quantidade de colmo. Tá? Ela influencia diretamente no tamanho da folha e também influencia na densidade populacional de perfilhos. Então, densidade de perfilhos é o quê? É o quanto de perfilho que eu tenho por metro quadrado. Então, ó, se lá no metro quadrado, quanto mais perfilho eu tiver,
maior é a minha densidade. Se eu tiver menos perfilhos, menor vai ser a minha densidade de perfilhos. E essa densidade, ela é influenciada, tá? Pelo taxa de alongamento, ela é influenciada pela taxa de aparecimento foliar, né? Mais perfilhos, mais folhas nascendo, folhas sendo criadas, e ela é diretamente relacionada pelo alongamento da folha. Então, folhas muito grandes tendem, tá? Vou explicar o que acontece, tendem a ter maior alongamento de colmo, consequentemente, menor densidade, menor número de perfilhos por metro quadrado e pior relação lâmina-colmo. Tá? Então, agora uma situação oposta. Se eu tenho baixa taxa de alongamento de colmo, mas eu tenho boas taxas de alongamento foliar, de aparecimento de folha, eu vou ter boa densidade de perfilho e um tamanho de folha intermediário, o que vai fazer com que eu tenha uma melhor relação lâmina-colmo e, consequentemente, uma forragem de melhor qualidade. Tá? Tempo de vida dessa folha vai influenciar, taxa de aparecimento foliar, ela vai estar diretamente ligada, né, a taxa de aparecimento, caceta, a taxa de, falando esse palavrão, hein? A taxa de aparecimento, ela vai influenciar na característica estrutural de densidade de perfilhos. Então, se eu tenho mais folhas sendo criadas, por que ela influencia na densidade de perfilhos, né, na criação de perfilhos? Porque as espécies forrageiras, em geral, elas têm um número de folhas definido geneticamente. Então, tem forrageira que ela tem 5 folhas ativas ali no perfil. Então, quando ela está desenvolvendo a sexta folha, aquela primeira folha que foi criada, ela já vai morrendo. Então, ela morre, a nova é criada, e vai sendo, e assim sucessivamente. Cada folha nova criada, a mais velha vai morrendo para dar espaço à nova. Então, quando eu tenho, como essa quantidade de folha aparecida, ela é limitada, para que eu tenha uma taxa maior de aparecimento de folha, eu tenho que ter mais perfilhos. Então, por isso que ela influencia na densidade populacional de perfilhos. Tá? E, quanto mais folha aparecendo, maior número de folhas vivas por perfilhos. Ou seja, se eu tenho mais perfilhos, eu tenho mais folhas vivas desenvolvidas e menos folhas morrendo. E aqui há um caminho inverso também, né, para o tempo de vida da folha. Quanto menos perfilhos eu tenho, menor quantidade de folhas vivas eu tenho, maior vai ser o tempo de vida dessa folha, tá? Porque vai aparecer menos folhas, então ela tende a durar um pouco mais, tá? Todas essas características aqui, ó, estruturais, né, que são influenciadas pelas características fisiológicas, no caso, as morfogênicas, influenciam nas características estruturais. E essas estruturais, elas influenciam no quê? No índice de área foliar, tá? Então, o que é esse índice de área foliar? O índice de área foliar, como o próprio nome diz, né, o índice, né, é um número que a gente trabalha para poder dizer se é bom ou se é ruim, tá? Relacionado à folha, mas que ele quer dizer para a gente o quê? A área de folha por metro quadrado necessária para cobrir uma área de solo, para impedir que os raios solares cheguem até a base do solo. Então, quanto de área de folha tem que impede com que deixa eu fazer um desenho melhor aqui, para vocês me entenderem. Então, nós temos lá o Sol. Então, o Sol produz o quê? Os raios solares. E aqui você tem o seu índice de área foliar. Então, isso quer dizer o quê? A quantidade de folhas que você tem por metro quadrado, né, para cobrir uma determinada área, que vai impedir que esses raios solares aqui, ó, cheguem até o solo. Né? Então, quanto desses raios solares vão chegar até o solo? Se eu tenho um dossel forrageiro aqui, ó,
Alguns raios solares vão ficar retidos na folha, outros vão conseguir chegar até o solo, tá? Então, quanto maior o índice área foliar, menos luminosidade chega ao solo. Quanto menor o índice área foliar, mais luminosidade chega ao solo, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, todos esses fatores vão influenciar no quê? No índice de área foliar. Então, esse índice de área foliar é um índice que a gente pode usar para o manejo da pastagem, tá? Hoje em dia, a gente trabalha com interceptação luminosa. Então, interceptação luminosa de 85%, né? Interceptação luminosa de 90%, interceptação luminosa de 95%. Isso daqui são questões que influenciam no índice de área foliar. Índice de área foliar mais alto, ó, 90%, menos luz chega ao solo. Se menos luz chega ao solo, eu tenho indiretamente menor perfilhamento, menor aparecimento de folha, menor produção de perfilhos, menor número de folhas vivas por perfilho, tá? E altos valores de taxa de alongamento de colmo e de folha. Consequentemente, pior relação lâmina-colmo, tá? Quando eu tenho índice de área foliar, né, índice de interceptação luminosas menores, quer dizer o quê? Que mais raios solares chegam ao solo. Isso afeta as características estruturais, tá? Que o índice de área foliar, ó, é a qualidade de luz, né? Então, quanto menor a interceptação luminosa aqui, o IAF tende a ser menor. Se eu tenho um IAF menor, o que eu vou ter aqui? Um IAF menor, eu vou ter taxas de alongamento de folha talvez um pouco menores, menor taxa de alongamento de colmo. Quando a luminosidade bate na base da planta, isso estimula crescimento de folhas. Então, isso resulta em maior taxa de aparecimento de folhas. Consequentemente, eu tenho maior número de folhas vivas, né? Porque eu tenho mais perfilhos, né? Mais perfilhos, mais folhas, então eu vou ter uma planta com uma boa relação lâmina-colmo, tá? E isso aqui, ó, por estratégias de manejo. Isso aqui leva em conta a altura. Então, quando você tem um pasto que passa do ponto, né, que você trabalha com isso de luminosidade em torno de 95%, o seu IAF vai dar muito alto. Consequentemente, você vai ter pior relação lâmina-colmo. Menos folha, mais colmo. Por quê? Porque você vai ter maiores taxas de alongamento, menor densidade populacional de perfilho, maior tamanho de folha e menos números de folha viva por perfilho, né? Porque vai ter um maior sombreamento e vai impedir, e isso vai acelerar o seu processo de senescência dessa forragem, tá? Então, todos esses fatores aqui, eles influenciam diretamente no manejo. Então, quando a gente recomenda um manejo, a gente está recomendando um manejo com base em conhecimento técnico, né, de fisiologia e de morfologia dessa planta. Então, todo mundo que maneja forragem hoje, ele precisa ter conhecimento básico de ecofisiologia da pastagem. Tá? Ele precisa, porque senão isso vai resultar né, em um manejo errôneo. Tá? E aí, estratégias de manejo são várias. Eu posso trabalhar com dia fixo e não usar interceptação luminosa. Mas isso influencia no IAF. Dependendo das questões abióticas aqui e de luz, essas características estruturais, morfogênicas e estruturais, elas podem ter um comportamento que venha a piorar a minha relação folha-colmo. Tá? E isso daqui, gente, relação folha-colmo, está diretamente ligado a isso daqui, ó. Isso aqui que a gente conversou. Qualidade da forragem. Está diretamente, aquela característica estrutural está ligada diretamente à qualidade da forragem. Então, a composição química, a digestibilidade, aproveitamento, a aceitação dessa forragem também está ligada na relação folha-colmo.
né? Folha é muito perfilhada, desculpa, forragem com muito perfilho tende a ter uma menor aceitação, o animal tem mais dificuldade de colher a forragem, ele seleciona mais, então pode diminuir aí a velocidade de passagem, né? Pode diminuir o aproveitamento, então tudo isso ali, a relação lâmina-como influencia diretamente na qualidade da forragem, tá? Então isso afeta a sua produção de carne e de leite. Então hoje as nossas estratégias de manejo, elas visam principalmente favorecer isso aqui, ó. Boa relação lâmina-colmo. Quanto mais folha tiver e menos colmo, melhor vai ser o valor nutritivo dessa forragem. E isso daqui vai ser influenciado por características morfológicas e índice de área foliar. E estratégia de manejo. A sua estratégia, e aí isso aqui é um círculo vicioso. A sua estratégia de manejo, somado aos fatores abióticos, vão influenciar as características morfogênicas, estruturais, IAF, e que vai influenciar o seu manejo. Então, se eu erro em alguma coisa aqui, eu vou ter resultados diferentes no manejo. E se eu mantiver esse manejo ruim, eu vou continuar tendo essas características aqui ruins. Então, se eu cometi algum erro, vou ter que buscar melhorar a minha estratégia de manejo para que eu melhore as condições morfogênicas dessa pastagem e estruturais, de modo a ter um manejo mais eficiente. Ok? Então, ó, né? Isso aqui é o crescimento da nossa forragem. Ela tem a fase vegetativa, a fase de transição. Então, basicamente aqui, ó, até a fase de transição e antes de chegar na fase reprodutiva, a gente tem muito crescimento, taxa de aparecimento de folha, taxa de alongamento de folha, né? São as taxas que mais predominam, tá? Depois, quando a planta chega aqui na fase reprodutiva, que é a fase onde ela tem aquele ápice de crescimento, né? Que as folhas já cresceram, ela dá um crescimento maior, principalmente no perfil. Então, esse perfil ele cresce mais, ou seja, a taxa de alongamento de colmo ela cresce mais e há uma produção de sementes. E aí, a planta começa a deixar de produzir folhas novas e ela começa a mobilizar nutrientes para a semente. E aí, ela começa a perder folha e não aparecer mais folha, não cresce mais folha. Até que ela sementeie, né, essa planta produz a semente e depois esse ciclo recomeça. Tá? Esse perfil morre e aí vem um novo perfil aqui da base e que vai dar crescimento aí, dar consequência a esse crescimento da forragem. Tá? Então aqui, nessa fase reprodutiva, a gente começa já a ter maiores taxas de morte de folha, de taxa de senescência, no florescimento, maiores taxas de alongamento de colmo, e não tem mais crescimento de folha. E aqui, antes aqui da floração, a gente ainda tem colmo de crescimento razoável, boa produção de folha. Tá? Então, isso daqui ao longo do tempo. Onde, né? Vou adiantar um pouco aqui, só para já aproveitar. Normalmente, nós vamos agir com as nossas estratégias de manejo aqui, ó, antes do florescimento. Tá? A não ser que eu vá produzir semente, eu não tenho objetivo. Se eu for um produtor de semente, aí sim eu vou esperar chegar até aqui. Mas se o meu objetivo não é produzir semente, eu não vou deixar a pastagem chegar aqui. E aí, puxando o gancho agora, por causa dessas questões é que a gente não deixa também a planta sementear. Né? Você formou uma pastagem. Ah, eu quero ter mais planta por hectare. Eu não vou ter mais planta por hectare pelo simples fato de deixar sementear. Porque essa semente vai cair, ela vai estar sombreada pelas folhas, ela não vai estar bem inserida no solo. Então, a que conseguir nascer vai produzir uma raiz que vai ficar exposta. Se conseguir vingar, ela produz um pouquinho de folha, mas ela vai ser sombreada. Então, essa planta nunca vai conseguir se desenvolver. E aí eu tenho uma planta com alta quantidade de colmo, né, com nutrientes sendo mobilizados das folhas para as sementes, então menor valor nutricional, baixa digestibilidade. Então isso aqui, ó, seria um alimento de péssima qualidade para o animal, tá? Baixíssimo valor
nutricional dessa pastagem, tá?